Sejam bem-vindos, aqui é a Van, eu sou mãe da Alice, que tem 2 anos e meio, e sou criadora da Educação Gentil, fundadora do Instituto Emocionar e coach de emoções e de comportamento infantil. Nessa websérie, eu vou te falar por que você é totalmente capaz de lidar de forma gentil com os comportamentos desafiadores do seu filho, desde que você atenda às necessidades emocionais dele de uma forma efetiva. E lidar de forma gentil, eu quero dizer fazer diferente, sabe? Educar os filhos sem violência, sem castigos, punições ou recompensas, respeitando a criança. Os comportamentos desafiadores do seu filho são aqueles comportamentos inesperados que são um desafio, que a gente não sabe como agir. Por exemplo, quando o seu filho chora por qualquer coisa, se joga no chão, briga com o irmão, te desafia, não quer ir embora do parquinho, fica te interrompendo quando você está falando com alguém, bate em você ou até em outras crianças, ou se ele não colabora com nada. E o que eu quero dizer sobre atender às necessidades emocionais de forma efetiva é você atender o seu filho e fazer o que o cérebro dele precisa para ficar bem, para ficar emocionalmente saudável. E com isso eu quero dizer, ficar bem e feliz, porque assim a criança vai querer escutar, aprender, ajudar, dividir, colaborar e participar. Então, se você acha que o que você faz não está funcionando, ou você não sabe o que fazer quando o seu filho tem esses comportamentos desafiadores, e acredita que é porque é muito difícil mesmo, ou que é uma fase que vai passar, e que não tem nada o que fazer, que criança é assim mesmo, ou sei lá, por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar que em 99% dos casos isso não é verdade. É somente falta de atendermos às necessidades emocionais. É apenas um sinal de alerta, um sintoma. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer para lidar com os comportamentos desafiadores do seu filho da forma mais simples, rápida e efetiva possível. Sem você precisar oferecer recompensas para o seu filho fazer o que foi combinado, sem tentar ignorar o comportamento dele e sem tentar fazer com que ele pense e reflita sobre o seu comportamento. Porque essas coisas não dão resultado positivo nenhum. Seu filho continua com as mesmas dificuldades e você fica triste, muito frustrada e desanimada. Eu sei que isso parece ser muito bom para ser verdade, não é mesmo? Mas olha, o que eu vou falar aqui é o resultado da minha experiência pessoal aqui em casa com a Alice e também trabalhando com crianças e pesquisando sobre comportamento infantil há mais de 16 anos. O resultado das diversas pessoas também que já ajudei a atender às necessidades emocionais de seus filhos e de toda a experiência do Hand in Hand Parenting, que oferece esse apoio e ferramentas práticas baseadas nas mais recentes pesquisas do cérebro e do comportamento infantil. Hoje são mais de 2 milhões de pais e mães no mundo inteiro que aprendem essa abordagem, que resolvem os desafios familiares do dia a dia com as ferramentas de conexão e escuta. De fato, se você implementar tudo que eu vou te mostrar, você pode ter os mesmos resultados que alguns dos meus alunos tiveram depois de praticar com seus filhos essas ferramentas. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada rapidinho no que 2 alunas minhas falaram. Oi, meu nome é Araceli. Eu sou a mãe do Miguel e do Theo. Tenho apenas o meu filho Theo, mais novo, comigo. O meu filho Miguel, ele faleceu aos 40 dias de vida. Então, quando eu tive o Theo, eu transferi todas as minhas expectativas para ele. Porque eu queria ser a melhor mãe do mundo e me cobrava muito por isso. Depois de um tempo eu vi que era impossível isso acontecer, mas ele se tornou uma criança fofa, doce, tranquila, mas que de uns tempos eu percebi uma mudança de comportamento em alguns momentos, nem sempre, mas em alguns momentos, de muito choro e pirraça, e eu não sabia como lidar. Aquilo me dava uma aflição muito grande, porque eu me sentia frustrada, né? Eu queria de alguma forma estar ali com ele, mas não sabia como. Depois das birras, né? Depois desse momento que eu tive o curso, ele só fez mais uma vez e eu soube como conduzir, porque eu não deixava mais chegar ao ponto que chegava. Eu já consigo entender em que momento que aquilo vai acontecer, as coisas em relação a atitudes dele, né? De que momento ele precisa de um auxílio meu, de que momento ele pode agir sozinho. Enfim, então assim, eu me sinto feliz
satisfeita, segura, de não ser uma mãe perfeita, mas de ser uma mãe que tá ali, presente. Então, com certeza, esse curso é recomendadíssimo e eu adoro tudo que vem dela. Obrigada e parabéns, Vanessa. Beijo. Olá, aqui é a Márcia. Eu tenho 35 anos, tenho uma filha de 9 anos, que aqui em casa tudo está muito mais harmônico, né? A minha filha tem muito mais autonomia, nosso diálogo aumentou muito e eu tenho que agradecer, porque eu venho de uma família autoritária, de que eu mando, você obedece, então eu tinha algumas dificuldades para mudar minha linguagem, a minha abordagem, e a Vanessa tem me ajudado demais, tem feito toda a diferença aqui em casa. Um grande beijo, Vanessa, obrigada. E aqui em casa, claro, que nem sempre foi assim. Eu tive uma educação normal, bem tradicional. E desde que eu me lembre, eu sempre quis ser mãe. Eu queria educar os meus filhos com muito amor. E há 2 anos e meio eu me tornei mãe da Alice. E de certa forma, durante parte da minha vida, eu venho me preparando para ser mãe. Porque eu fiz pedagogia, eu trabalhei mais de 14 anos com crianças antes dela nascer e até fiz mestrado em educação. Então, eu pensava, nossa, que seria tudo tranquilo. Eu sabia o que tinha que fazer e eu tinha todas as ferramentas para lidar com qualquer situação que aparecesse. Até eu ser mãe, não é mesmo? Porque aí a gente vê como que as coisas realmente são. Nossa, foi muito decepcionante. Eu fiquei totalmente frustrada, sabe? Quando a Alice começou a ter esses comportamentos desafiadores. Eu tinha estudado tanto e nada do que eu fazia dava certo. Eu fiquei sem chão. E era assim, sabe? De manhã eu era super flexível e paciente. Aí o dia ia passando, eu ficava bem até umas 5 da tarde. Então juntava a exaustão, o cansaço, e aí a minha paciência ia pro espaço. E a Alice também não colaborava. Por exemplo, ela não queria pôr a fralda, eu perdi um tempão tentando convencer ela a colaborar comigo, falava, vem aqui, tentava negociar, até que eu chegava num ponto assim, já chega, vamos colocar a fralda agora, não tem mais essa de querer, de escolher, mamãe não aguenta mais, sabe, você ficar fazendo xixi pela casa, molhar tudo. E aí, eu já tinha cedido tanto que eu não aguentava mais. E isso acontecia praticamente todo santo dia. Naquela época, eu realmente sentia que não tinha saída para essa situação. Que, enfim, ia ter estresse todo dia e que eu ia explodir ali algumas vezes. Que eu acabei ficando conformada e achava que era uma fase mesmo, que ia ficar tudo bem, ia dar tudo certo. Só que, na verdade, eu estava totalmente frustrada. Eu não tinha tempo para nada. Tudo que eu fazia com ela, nossa, demorava muito tempo. Eu não estava sendo a mãe que eu sonhei em ser, que eu queria ser. Todo aquele meu planejamento de fazer diferente, a educação da Alice estava indo, por água abaixo. Aí, um dia, eu estava numa pracinha com a Alice e vi uma cena, assim, incrível. Tinham 2 crianças brigando e uma mãe foi lá e, assim, menos de 2 minutos, resolveu o conflito de uma forma incrível. E eu fiquei assim, nossa, mas o que ela fez? Eu fiquei muito impressionada, porque o que mais me chamou a atenção foi que ela fez isso de uma forma tranquila, sabe? Ela tava calma. Então aí eu fui lá e perguntei, nossa, o que foi que você fez? E aí ela me falou que tinha feito Conexão Escuta. E falou que eram ferramentas do Hand in Hand Parenting. E aí eu fui correndo atrás disso. Descobri que eles tinham um curso para profissionais que trabalhavam com criança. E eu já me inscrevi, já fui fazer. Foi a oportunidade na hora certa. Porque nessa época eu já estava querendo voltar a dar cursos e fazer consultorias. Depois de aprender as ferramentas e ficar encantada com os resultados, eu vi que, nossa, eu queria trazer isso para o Brasil. Então, eu me candidatei, fui aceita e agora eu estou no processo de me tornar a primeira instrutora oficial do Hand in Hand aqui no Brasil e a segunda na América Latina. O Hand in Hand era a resposta que eu estava procurando. Esse sempre foi um dos pontos mais importantes para mim. Eu queria sempre, a pergunta que eu tinha na minha cabeça, saber o porquê que as crianças fazem o que elas fazem. Eu sempre quis entender o que acontecia. Isso, nossa, desde o meu primeiro dia de aula que eu comecei a lidar com crianças, eu vi que eu queria fazer diferente. E comecei a pesquisar e estudar sobre o comportamento infantil. E a abordagem do Hand in Hand de Conexão Escuta é baseada nas pesquisas mais recentes sobre o desenvolvimento do cérebro e usa toda a experiência das mães há mais de 30 anos.
Eu comprovei a eficácia dessa abordagem com os resultados que tive aqui em casa, com a Alice e com as alunas dos meus workshops presenciais e das consultorias que colocaram em prática com os seus filhos também. Um exemplo de transformação que teve aqui em casa com a Alice, uma vez que ela teve uma péssima experiência em uma escola de natação, sabe? Um professor estranho que ela nem conhecia, chegou lá na piscina e pegou ela no colo à força. E aí depois disso ela ficou apavorada de voltar pra natação e principalmente de entrar em água. E aí, com as ferramentas de conexão escuta, eu consegui apoiar ela para que ela pudesse liberar todas as tensões emocionais que aquela experiência causou. E ela parou de ter medo e voltou a fazer aula de natação. E nessa websérie eu vou te falar exatamente o que eu fiz para ajudar ela nesse processo. A partir daí, eu tive certeza que era hora de ensinar essa abordagem online e atingir o maior número de mães e pais. Comecei divulgando conteúdos no Instagram, Facebook e no YouTube. Só que nas redes sociais não tem como ensinar o conteúdo do curso. E lá eu não tenho o que faz as pessoas terem resultado com qualquer método ou abordagem, que é o comprometimento das pessoas. Por isso eu fiz o curso Educação Emocional Essencial. Mas agora você deve estar se perguntando, o que é essa abordagem de conexão e escuta? Só que antes de eu te ensinar a abordagem, eu vou te mostrar como ela é um ponto cego para todos nós. Ela simplesmente não está no nosso campo de visão, porque são estudos recentes de pesquisas científicas da neurociência sobre como funciona o cérebro da criança no seu desenvolvimento. Você vai ver que essa abordagem é simples, mas é diferente de tudo o que nós já vimos até agora sobre educar. E por isso que antes de eu te falar sobre ela, eu preciso quebrar com você algumas crenças que temos enraizadas. Se você parar para analisar essas crenças, você vai ver que elas não fazem muito sentido. E você vai ver que é por isso que acabamos carregando tanta culpa, tanta insegurança e ficamos sofrendo e torcendo para mais essa fase passar. Por isso mesmo é que é muito importante quebrar essas crenças, para você parar de ficar batendo na mesma tecla que não funciona e o seu filho continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Crença 1. Educar exige muito tempo. Educar gentilmente não exige muito tempo. A gente acredita que para educar gentilmente e atender às necessidades emocionais das crianças, a gente precisa de muito tempo disponível. E como fazer isso se eu trabalho o dia todo fora, por exemplo? Quando a gente não sabe a causa e só consegue enxergar comportamento difícil como algo ruim e inaceitável, pode sim parecer que exige muito tempo e esforço. Mas olha só, educar pode ser simples e rápido. Uma vez que você sabe o que fazer e como fazer, tudo fica mais prático. Quando você faz uma educação se conectando e educando seu filho gentilmente, você não precisa de muito tempo. 5, 10, 15 minutos por dia do seu tempo, dedicado exclusivamente ao seu filho, faz toda a diferença. Você tira o foco do problema, o comportamento, e foca na solução. Você aceita qualquer comportamento do seu filho porque você vai entender o que acontece e sabe o que você pode fazer. Se conectando da forma que funciona para o cérebro do seu filho, é como se você estivesse enchendo o tanque do amor do seu filho. E aí ele fica bem, se sente seguro e pertencente. Crença 2. Educar é instintivo e acontece naturalmente. Educar não é instintivo. A gente acredita que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E acreditamos que não é preciso fazer nada para ser mãe. Mas olha só, o seu instinto não vai te ajudar. Ele vai te ajudar quando o seu bebê é recém-nascido. E você e o bebê têm essa fusão emocional, essa conexão muito forte com o nosso filho é necessária para a sobrevivência dele. Só que isso vai se perdendo, porque nós não somos mais como os animais mamíferos, porque não vivemos mais em tribos e a gente agora vive em sociedade. Aí o tempo passa e esse instinto se perde e a educação não vai acontecer naturalmente. Você precisa estudar. Hoje temos pesquisas científicas da neurociência e muitas informações ao nosso acesso. A gente estuda para ter uma carreira, para aprender uma língua, para desenvolver uma habilidade específica. E por que não estudar também para exercer a principal função de nossas vidas? Crença 3. É o meu papel controlar o meu filho para que ele se comporte bem.
Criança não precisa de controle. A gente acredita que devemos controlar o nosso filho, corrigi-lo e ensiná-lo como ele deve se comportar na sociedade. Mas olha só, tentar controlar o seu filho não vai te ajudar. Esse é o modo antigo de pensar sobre os filhos, onde a criança precisava aprender a amar, cooperar, ser boazinha e ter bons valores. As crianças já sabem amar, brincar e amam cooperar, mas isso somente quando elas se sentem seguras e conseguem pensar. Para a criança se sentir segura e conseguir pensar, ela precisa se sentir conectada. A conexão ajuda a criança a tomar boas decisões e a aprender com as experiências dela. Controlar não funciona e você acaba perdendo seu tempo e se sentindo frustrada. Você não precisa tentar controlar. Você guia o seu filho com um limite gentil e amoroso e até mesmo divertido. E a conexão faz o seu filho cooperar porque ele fica bem e vai querer atender e colaborar com você. Então, se você quer que o seu filho se comporte, colabore, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com ele. Crença 4. Comportamentos desafiadores são corrigidos, ignorando, punindo ou repreendendo. Você não reforça comportamentos desafiadores. A gente acredita que quando uma criança faz um comportamento desafiador, como morder, chutar, bater, retrucar, ela deve ser ignorada, punida ou repreendida para não repetir esse comportamento. Ignorar, punir e repreender não vai te ajudar, porque as crianças vão continuar tendo as mesmas dificuldades que geraram esse comportamento até ter a atenção que o causou curada. Castigos e punições são ineficazes porque abordam apenas os comportamentos externos, não abordam a causa, nem o que acontece dentro da mente e do sistema emocional do seu filho. A criança que faz o comportamento desafiador está desconectada e usando somente a parte emocional do cérebro dela. Nada do que falamos nesse momento é processado pelo lado racional. Por isso que, quando a gente se conecta com a criança, enquanto ela tem o comportamento desafiador, nós não estamos reforçando esse tipo de comportamento, mas sim integrando o cérebro da criança pelo lado do cérebro emocional, fazendo a reconexão também do lado racional, para que ela possa depois, então, compreender o que você fala. Na verdade, o que reforça um comportamento do seu filho é você repetir essa ação para ele como seu exemplo diversas vezes. Portanto, você não melhora o comportamento do seu filho ameaçando, gritando ou castigando. Você melhora o comportamento do seu filho se conectando com ele. Então, se você quer que o seu filho te escute, não perca o seu tempo dando lição de moral e falando que o que ele está fazendo é errado, ou que é errado bater, ou que machuca. A primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com ele. Crença 5. Chorar é sinônimo de dor e sofrimento. Chorar não é só sinônimo de dor e sofrimento. A gente acredita que quando uma criança chora, o único motivo é porque ela está sofrendo. Nossa sociedade abomina o choro. Por isso, quando uma criança chora, a nossa primeira reação é falar que não foi nada, que está tudo bem, que já passou e distraí-la para parar. Mas olha só, chorar é curar. O choro é uma das formas mais naturais e instintivas de liberação de tensões e sentimentos do corpo humano. E os pais geralmente não sabem muito sobre isso. Você não é uma mãe melhor porque o seu filho não chora, apesar de você sentir isso. Chorar é uma necessidade emocional do seu filho e você pode acolher o choro dele, escutar e apoiar o seu filho a passar por essa liberação emocional. Você já percebeu o quanto você se sente melhor depois de um bom choro? Com a criança não é diferente. Distrair, falar que está tudo bem, que já passou, não vai te ajudar. Porque se a criança precisa colocar isso para fora, ela vai tentar fazer isso novamente. E fazer isso mais confunde do que facilita o processo de cura. Então, se você quer que o seu filho fique bem, que ele te escute, que ele coopere, a primeira coisa que você não tem que fazer
é interromper o choro dele. E se você faz isso, eu recomendo fortemente que pare de fazer isso. Você está se enganando se você acha que está ajudando o seu filho. Por quê? Na maioria das vezes a gente fala para a criança parar de chorar porque ficamos preocupadas com o que os outros pensam ou até mesmo porque é muito difícil para a gente escutar o nosso filho chorar. E quando eu digo isso, vou deixar bem claro aqui. Não é que a gente vai deixar a criança morrendo de fome ou com a fralda molhada, querendo ser trocada. Não é um choro de necessidade física. E também não é um choro abandonado, um choro desassistido. É o contrário. É um choro ali. Você vai estar sempre com teu filho, com ele no colo, acolhendo ele. Não é fácil. É muito difícil para nós oferecermos esse acolhimento e escutar o choro do nosso filho, porque exige um esforço você dar o que você não recebeu. A maioria dos adultos hoje tem dificuldade de chorar porque foram reprimidos desde pequenos. Essas são as principais crenças que nos impedem de lidar de forma gentil com os comportamentos desafiadores das crianças e de atender às necessidades emocionais de forma efetiva. E como eu falei, quebrar essas crenças é o primeiro passo. O que ninguém te ensinou até hoje é identificar e como fazer para atender essas necessidades emocionais do seu filho. E é isso que vai fazer ele voltar a ser quem ele naturalmente é. A essência da criança é pura, boa e amorosa. E o seu filho com certeza te ama e quer colaborar com você, a pessoa que ele mais ama. Ele só está lidando com questões emocionais dele. Pensa assim, é como se você estivesse andando e aí começasse a entrar pedras no seu sapato. Você sente, sabe, que elas estão ali, elas começam a incomodar e você vai começar a andar estranho até você tirar todas as pedras para fora, não é mesmo? E imagine se antes de você tirar essas pedras, alguém falasse para você parar de andar estranho daquele jeito. Você, como adulto, sabe o que está acontecendo e sabe como tirar as suas pedras. Sabe? Essas pedras aparecem, fazem parte. Elas são as emoções do seu filho e não tem como a gente evitar isso. A criança não sabe te falar que as emoções estão ali e você não sabe que ela tem pedras machucando. A única coisa que você consegue ver é que ela está andando estranho. A abordagem que eu ensino lida principalmente com as emoções da criança e, consequentemente, com a causa dos comportamentos desafiadores. E é eficiente porque leva em conta o cérebro das crianças e suas necessidades emocionais. Nesse ponto, tem duas situações que você pode estar lidando com elas aí. Pode ser que você esteja preocupada que o seu filho, enfim, já é uma criança maior ou já é um adolescente e você está com receio de que agora não tem mais jeito, que já passou da hora, que seu filho já está criado. Eu posso te acalmar e te falar que tem jeito sim. Estudos recentes mostram que o nosso cérebro só está completamente desenvolvido e se torna maduro por volta de 25 anos, em alguns casos até 30 anos. E outra situação que você pode estar pensando, e até pode ser que você me fale, é que o seu filho não tem problemas com as necessidades emocionais. Que ele é uma criança feliz e que não chora, que ele é bonzinho e que não causa tantos problemas assim. Todo ser humano tem questões emocionais que podem estar com a gente desde a gestação, desde o parto, pode ter acontecido algo quando era um bebê ou quando era uma criança, enfim, coisas acontecem, acidentes, uma situação difícil na escola e que podem até nos parecer coisas bobas, mas que a criança ainda está carregando isso. Então, você pode estar se perguntando como atender às necessidades emocionais de forma efetiva? Como lidar com os comportamentos desafiadores com gentileza? Só que isso eu vou te falar no próximo vídeo, porque esse aqui já tá ficando muito longo. E sabe como é, né? Mãe não tem muito tempo. No próximo vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre conexão e como se conectar com o seu filho. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te reconhecer. Eu estou honrada por ter o seu tão precioso tempo e atenção. E eu espero que essas novas ideias que eu trago aqui irão te beneficiar e eventualmente mudar o mundo, transformando a forma que os pais educam seus filhos. Agora, eu gostaria que você descesse aqui embaixo, ó, no campo dos comentários e deixasse o seu comentário. Fale o que você viu nesse vídeo para você ou sobre o que está acontecendo que está te intrigando ou te desafiando. E compartilhe com outras mães e pais que precisam ver esse vídeo para entender
como funcionam as emoções nas crianças e começar a lidar de forma eficiente com os comportamentos desafiadores dos seus filhos. E por último, vou deixar aqui minhas redes sociais para você se conectar comigo no meu Instagram, no Facebook, entrar no meu grupo do Face, Dicas da Van Galvani, Educar com Conexão e Escuta. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!